quero contar uma história que aconteceu com a minha amiga April. Eu dei ela o título: Minha irmã derrubou sem querer a urna da nossa avó porque eu não quis dar minha casa para ela. Opa! Ela riu, e nossos pais falaram para não exagerar. No dia seguinte, eu cancelei minha assinatura como fiadora do financiamento da casa dela. Bom, vamos lá. Meu nome é April, e acho que preciso contar como minha família virou uma bagunça. Tudo começou na festa de inauguração da minha casa, no último fim de semana. Eu tinha acabado de me mudar para a casa da minha avó. Bom, me mudar é modo de dizer, porque eu já morava lá fazia 6 meses. Só que agora finalmente chamei gente para vir. A casa é bem legal, 3 quartos, sala grande com lareira e uma cozinha boa. Minha avó deixou para mim quando faleceu. Eu só fiz algumas mudanças simples, pintei umas paredes, troquei alguns móveis velhos, mas deixei quase tudo como ela tinha. A casa tem boas lembranças. Convidei umas 20 pessoas do trabalho e da faculdade. Meus pais vieram também, mas passaram a noite com cara feia, como se tivessem sido obrigados a comer limão. Minha mãe ficava fazendo caras pro meu pai sempre que achava que eu não estava olhando. Meu pai ficou no canto, segurando a mesma cerveja por 3 horas. Não convidei minha irmã Lily nem o noivo dela, Marcos. A gente estava brigada fazia mais de um mês e eu não estava afim de drama. A Lily é 2 anos mais velha que eu e sempre foi a favorita. Quando éramos crianças, as férias eram sempre do jeito que ela queria, os filmes da noite eram sempre os que ela escolhia. Se Lily dizia pula, meus pais perguntavam quanto alto. A festa ia bem, apesar da cara emburrada dos meus pais. Minha amiga Sarah trouxe um patê de espinafre incrível, e meu colega Mike fazia todo mundo rir com piadas bobas. A gente estava na sala conversando quando ouvi vozes altas lá fora. Ah, ótimo! Murmurei, olhando pela janela. Lá estavam Lily e Marcos, cambaleando até a porta. Já estavam bêbados, provavelmente beberam num bar antes. Nem bateram. A porta abriu com força. Surpresa! Gritou Lily, levantando os braços como se fosse uma celebridade entrando. Todo mundo ficou em silêncio. Meus pais até se animaram, parecendo felizes pela primeira vez na noite. A gente estava no Murphys, ali na rua, anunciou Marcos, sem falar com ninguém em específico. A gente pensou em passar aqui para ver qual era a tal movimentação, disse Marcos. Lily já estava olhando a sala, avaliando meus convidados com aquele sorriso de canto que ela sempre fazia. Era um jeito de olhar como se fosse melhor do que todo mundo. Bela galera, April falou, mas pelo tom dava para perceber que ela não achava nada belo. Bem cara de subúrbio. Minha amiga Sarah levantou as sobrancelhas para mim. O Mike, de repente, achou os próprios sapatos muito interessantes. O clima no ambiente mudou na hora. Obrigada por virem, falei, tentando manter a voz calma. Tem comida na cozinha, se quiserem. Mas Lily não estava interessada em comida. Ela queria causar. Tirou os saltos e começou a andar pela casa, tocando nas coisas, pegando porta-retratos, abrindo portas de armário. Nossa, April, você realmente guardou todos os paninhos de crochê da vovó? Gritou lá da sala de jantar. E esse papel de parede, bem 1985. Eu gosto do papel de parede, respondi entre dentes. Claro que gosta, ela disse, já entrando na cozinha. E você manteve a geladeira antiga dela também. Que sentimental. Marcos, enquanto isso, estava contando bem alto alguma história do trabalho para qualquer um que quisesse ouvir, mexendo os braços com um copo na mão. Cerveja respingou na minha mesa de centro. Minha amiga Janete olhou para mim e mexeu os lábios dizendo, você tá bem? Eu só dei de ombros. O que mais eu podia fazer? Lily voltou para a sala, olhando tudo como se fosse inspetora de imóveis. O azulejo do banheiro tá bem velho. E nem vou começar a falar do carpete lá de cima. Meus pais? Nem tentaram pará-la. Nunca tentavam. Só ficaram sentados, assistindo enquanto ela detonava tudo que eu tinha feito nos últimos meses. Depois de uns 20 minutos disso, meus convidados começaram a inventar desculpas. Acordo cedo amanhã, viagem longa de volta para casa, obrigado por receber. Um por um, foram saindo, até ficar só eu, meus amigos, meus pais, Lily e Marcos.
Achei que ela finalmente tinha se cansado. Ficou uns minutos em silêncio, parada perto da lareira, olhando para o aparador. Eu tinha colocado a urna da vovó em cima da lareira, junto com algumas fotos da família e umas velas. Foi aí que tudo desandou. Lily apoiou a mão no aparador da lareira, fez um gesto exagerado com o outro braço e derrubou a urna da vovó no chão. A cerâmica quebrou no piso de madeira, espalhando cinzas por todo lado. Meu Deus! Sussurrei, olhando para a bagunça. Lily levou a mão à boca. Ah, alguma coisa caiu, disse, e logo virou para mim com um sorriso falso. Opa, desculpa, foi totalmente sem querer. Eu me sentei no sofá, segurando a cabeça com as mãos. Queria chorar. Queria gritar. Queria sumir dali. Minha mãe levantou na hora e veio correndo até mim. April, querida, tá tudo bem. Não aconteceu nada de grave. Você não precisa reagir tão forte a tudo. Olhei para ela sem acreditar. Nada de grave? Aquilo eram as cinzas da vovó. Foi um acidente, disse meu pai, firme. Essas coisas acontecem. E você nem devia ter deixado a urna ali, continuou minha mãe. Qualquer um poderia ter derrubado. Devia ter colocado em um lugar mais seguro. Foi nesse momento que percebi que nada tinha mudado. Mesmo agora, com as cinzas da vovó espalhadas pelo chão da minha sala, eles ainda estavam do lado da Lily. Meus poucos amigos que ainda tinham ficado para ajudar só olhavam, sem acreditar. Sarah pegou uma pá e uma vassourinha da cozinha e começou a juntar cuidadosamente as cinzas, enquanto Lily estava sentada no meu sofá, sorrindo como se fosse a cena mais divertida do mundo. E foi assim que minha festa de inauguração acabou, com os restos da minha avó sendo colocados dentro de um pote de vidro, enquanto minha irmã assistia como se fosse um show. Depois que todo mundo foi embora, fiquei sentada no sofá olhando para o pote com as cinzas da vovó. Meus amigos fizeram o possível para juntar tudo, mas eu sabia que ainda tinha um pouco dela preso nas frestas do piso. Só de pensar nisso me deu um aperto no estômago. Não conseguia parar de lembrar de 6 meses atrás, quando a vovó Rose morreu. Ela já estava doente há um tempo, mas mesmo assim foi um choque quando recebi a ligação, ataque cardíaco enquanto dormia. Pelo menos foi pacífico. Todo o planejamento do funeral ficou por minha conta. A vovó dividiu tudo igualmente, eu fiquei com a casa, e a Lily recebeu em dinheiro o mesmo valor da casa, mais ou menos $600.000 cada uma. Mas, aparentemente, ter a casa física em vez de dinheiro vivo fez com que eu virasse responsável por tudo. Então fui eu que planejei tudo, encontrei a funerária, escolhi as flores, escrevi o obituário, organizei a recepção. Gastei quase $15.000. Mas fiz porque amava minha avó e porque discutir com minha família nunca levava a nada. A vovó queria ser cremada. Uma vez, ela me disse que queria que parte das cinzas fosse espalhada no Lago Crystal, onde conheceu o vovô em 1962. Eles iam lá todo verão, até ele morrer há 10 anos. Numa terça-feira de manhã, levei as cinzas até o lago. Espalhei metade onde ficava o antigo pier de madeira. Guardei o resto numa urna de cerâmica linda que achei pela internet, branca, com flores azuis pintadas, e coloquei na lareira, no mesmo lugar onde ela sempre deixava as fotos favoritas da família. Enquanto isso, Lily estava ocupada planejando o casamento do século com os 600 mil dela. Ela não falava de outra coisa: vestido de estilista famoso, salão chique, bar aberto, banda ao vivo, flores importadas de algum lugar caro da Califórnia. Ela ia gastar quase 300 mil em um único dia. Um único dia. Eu fiquei quieta, mas achava uma loucura. O resto do dinheiro, ela e o Marcos iam colocar no investimento que ouviram falar pelo irmão dele. Tudo ia bem até uns 2 meses atrás. A gente estava no jantar de domingo na casa dos meus pais, aquela tradição semanal em que fingíamos ser uma família feliz por 2 horas. Eu estava cortando a torta de maçã da minha mãe quando Lily comentou, como se fosse nada, que o contrato do apartamento dela estava acabando. A gente precisa achar outro lugar para morar, disse ela, como se estivesse falando do clima. Na verdade, estávamos pensando que a April podia dar a casa da vovó pra gente. Quase engasguei com a torta. O quê? Perguntei. Ué, faz todo sentido, continuou Lily, passando manteiga no pãozinho. A gente vai se casar. Precisamos de uma casa de família.
Essa casa é perfeita para começar uma família, disse Lily. Mas a casa é minha, respondi. A vovó deixou para mim. Ah, April, fala sério. Minha mãe entrou na conversa. Você nem precisa de uma casa com 3 quartos. Você não tem marido, não tem filhos. Você ganha bem no seu trabalho, ela continuou. Pode alugar um bom apartamento em outro lugar. Meu pai concordou com a cabeça. Depois do casamento, a Lily e o Marcos vão querer ter filhos. Essa casa deveria ter uma família de verdade morando nela, não só uma pessoa andando sozinha por aí. Além disso, disse Lily, com o mesmo sorriso falso da festa de inauguração, quem sabe se você vai casar algum dia? Não é como se tivesse tido muita sorte nos relacionamentos. Aquilo doeu, mas tentei manter a calma. A vovó dividiu a herança igualmente por um motivo. Nós duas estamos na mesma situação. Se você queria uma casa, podia ter usado seu dinheiro de outro jeito. Isso é completamente diferente, respondeu Lily. Eu vou me casar. Eu mereço ter o casamento que sempre quis. Olhei ao redor da mesa. Os 3 me encaravam como se eu fosse egoísta por querer ficar com a casa que a vovó tinha deixado especificamente para mim. Não falei, finalmente. Eu não vou abrir mão da casa. April, seja razoável, começou meu pai. Eu disse que não. O silêncio foi total. Dava para ouvir um alfinete cair no chão. Tudo bem, disse Lily, com a voz gelada. Entendi. Você prefere ver sua própria irmã sem casa do que dividir algo que ganhou de graça. Você não vai ficar sem casa. Você tem $600.000. Tim, ela corrigiu. A maior parte já foi gasta com os depósitos do casamento. Então talvez você devesse repensar suas prioridades. Foi aí que ela explodiu. Começou a gritar que eu sempre tinha sido invejosa, amarga, egoísta, que eu queria arruinar a felicidade dela. Minha mãe e meu pai só ficaram sentados, sem nem tentar acalmar. Eu me levantei e fui embora. Dirigi até a casa da vovó e passei o resto da noite chorando na cadeira de balanço dela. Esse foi o começo do nosso silêncio de um mês. Sem ligações, sem mensagens, nada. E tudo bem pra mim. Eu já estava cansada de sempre ser a que tinha que ceder, que tinha que fazer concessões, que tinha que deixar tudo bem para todo mundo. Mas aí, na semana passada, do nada, a Lily me ligou. Oi, April, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Tenho um favorzinho para te pedir. O Marcos e eu tivemos um probleminha para conseguir o financiamento da casa. Como ele teve os problemas de crédito alguns anos atrás, e minha renda como designer gráfica freelancer nem sempre é estável, o banco quer um fiador. Alguém com bom crédito e salário fixo. E você é literalmente a única pessoa que pode nos ajudar. Eu juro que a gente vai pagar tudo em dia. Você não vai ter que gastar um centavo. Só precisamos que você assine junto. Eu devia ter dito não na hora. Devia ter desligado. Mas me lembrei de como foi ruim quando eu procurava apartamento antes da vovó morrer, lidar com donos de imóveis, depósitos, contratos. Foi horrível. Eu preciso pensar, falei. Claro, pensa com calma. A casa que estamos vendo custa 800 mil, mas é perfeita pra gente. 1 hora depois, minha mãe me ligou. A Lily me contou sobre o financiamento. Não se preocupe com os pagamentos. Se eles tiverem qualquer problema, seu pai e eu ajudamos. Você não vai ficar com prejuízo nenhum. Pensei nisso por 2 dias. Mesmo brigadas, Lily ainda era minha irmã. E 800 mil por uma casa não era absurdo na nossa região. Então eu disse sim. O contrato chegou por e-mail alguns dias depois. Tudo já estava assinado, só faltava meu acordo de fiadora. Era só clicar em confirmar e o negócio ia ser fechado. Mas aí veio a festa de inauguração, o sorriso arrogante da Lily quando derrubou a urna da vovó, e meus pais defendendo ela como sempre. Fiquei sentada olhando para aquele pote de vidro com as cinzas da vovó e percebi que eu tinha terminado. Terminou minha paciência. Terminei de ser o tapete da família. Terminei de limpar as bagunças deles enquanto me tratavam como lixo. Abri meu notebook, procurei o e-mail e cliquei em recusar.
O sistema do banco me fez confirmar 3 vezes que eu queria mesmo desistir do processo. Cliquei sim nas 3. As ligações começaram na manhã seguinte. Primeiro Lily, depois Marcos, depois minha mãe, depois meu pai. Meu celular não parou de vibrar por horas. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. As mensagens da Lily começaram confusas e foram ficando desesperadas. Na primeira: Oi, o banco disse que deu um problema no financiamento. Me liga. Na terceira, já em pânico: April, que diabo está acontecendo? Eles disseram que você retirou sua aplicação de fiadora. Isso deve ser um engano. Me liga agora. Marcos deixou um recado. Só ele gritando que eu estava ferrando com eles e que já tinham pago entrada em coisas para casa. Super elegante. As mensagens da minha mãe eram piores. Aquele tom de decepção que ela dominou ao longo dos anos. April, não entendo por que você está fazendo isso. A Lily está arrasada. Você precisa resolver isso agora. Desliguei o celular e fui trabalhar. No dia seguinte, cheguei em casa e encontrei os 3 sentados na minha varanda. Lily estava chorando novidade, já que ela só chorava quando queria que o pai comprasse algo para ela. April, você precisa nos ajudar, ela disse assim que saí do carro. Os vendedores estão ameaçando desistir. Vamos perder o dinheiro da entrada. Isso parece um problema, eu respondi, passando por eles até a porta. Como você pode ser tão fria? Minha mãe perguntou. Ela é sua irmã. Minha irmã que quebrou de propósito a urna da vovó e ainda sorriu depois. Foi um acidente. Lily gritou. Eu já disse que foi um acidente. Virei e olhei bem para ela. As lágrimas falsas, o drama, segurando no braço do Marcos como se fosse desmaiar. Foi mesmo? Perguntei. Claro que foi. Por que eu quebraria a urna da vovó de propósito? Porque você ficou com raiva que eu fiquei com a casa. Porque queria me machucar. Porque é isso que você faz quando não consegue o que quer. As lágrimas secaram na hora. Você é um idiota, April. Eu devia saber que encontraria um jeito de arruinar minha felicidade. Não estou arruinando nada. Só não vou mais te ajudar. Meu pai resolveu falar. Isso não é do seu feitio, April. Você sempre ajudou a família. E quando a família me ajudou? Alguma vez vocês ficaram do meu lado? Ninguém respondeu. Olha, Marcos disse, mudando de tática, a gente pode fazer um acordo. Você poderia emprestar o dinheiro da entrada. A gente paga com juros. Eu ri. Ri alto. Com que dinheiro? Vocês estão desempregados metade do tempo. Não estamos desempregados. Lily retrucou. Somos freelancers. É diferente, tá? Boa sorte com isso. Entrei, tranquei a porta. Eles ficaram discutindo na minha varanda por uns 10 minutos antes de irem embora. 2 semanas depois, minha mãe ligou com outra abordagem. O casamento da Lily é mês que vem. Isso já passou dos limites. A gente precisa sentar e resolver isso como adultos. Vem jantar domingo. Vamos conversar e deixar isso para trás. Contra minha vontade, eu aceitei. Mas por curiosidade, para ver qual era o novo plano deles. O jantar de domingo já era uma armadilha desde que eu entrei. Todo mundo estava sentado na mesa com cara de quem tinha achado uma solução genial pro problema. Antes mesmo de eu sentar, a Lily falou. A gente conversou e achou um meio termo. É mesmo? Eu disse. Depois do casamento, o Marcos e eu vamos morar na sua casa. Só por um tempo. Tem 3 quartos, então sobra espaço para todo mundo. Todo mundo? Eu perguntei. Sim, você também continua morando lá, claro. A gente divide até conseguir se estabilizar financeiramente. E quanto tempo isso ia durar? Perguntei. Talvez uns 5 anos, até a gente conseguir juntar dinheiro e comprar a nossa casa. Eu comecei a rir. Não aguentei, era tão absurdo. Vocês querem morar na minha casa por 5 anos sem pagar aluguel?
Não é sem pagar, disse o Marcos. A gente ajudaria nas contas e nas compras de mercado. Que generosidade! Eu falei. April, isso pode dar certo, disse minha mãe, toda séria. Você quase nunca está em casa. E seria bom ter família por perto. A mesma família que sempre fica do lado da Lily. A mesma irmã que destruiu as cinzas da vovó e ainda sorriu depois. Essa família. Você está exagerando, disse meu pai. Foi um acidente. Mesmo que fosse acidente, o que eu duvido, nenhum de vocês ligou que eu estava triste. Só colocaram a culpa em mim por deixar a urna no lugar errado. Mas é verdade, disse a Lily. Você não devia ter deixado no lugar tão fácil de derrubar. Fácil? Tava na lareira. Como alguém derruba algo lá, a não ser que faça de propósito? Ela ficou quieta por uns 2 segundos. Depois disse. Sabe de uma coisa? Você sempre teve inveja de mim. E agora tem mais ainda, porque eu vou me casar e você nem namorado tem. É disso que se trata. Na verdade, isso é sobre você ser uma mimada que acha que o mundo te deve tudo. Mamãe ficou chocada. April Rose, chega. Não, não chega. Cansei de ser o bode expiatório da família. Cansei de a Lily conseguir tudo o que quer, enquanto eu tenho que ficar quieta e aceitar. Me levantei para ir embora. Não ouse sair dessa família de novo, disse meu pai. Quer ver? Respondi. Ótimo. Gritou Lily. Então não venha no meu casamento. Não te quero lá mesmo. Beleza. Falei. Prefiro fazer qualquer outra coisa nesse fim de semana. E assim acabaram os jantares de família. Alguns dias depois, Lily postou no Facebook dizendo que eu estava com inveja da felicidade dela e tentando arruinar o casamento por despeito. Alguns amigos dela curtiram e comentaram apoiando. Mas aí minha amiga Sarah, que esteve na festa de inauguração da casa, contou nos comentários toda a verdade sobre o que aconteceu com a urna. No dia seguinte, Lily apagou o post. O casamento dela foi num sábado de maio. Eu fui fazer trilha com amigos e me diverti muito. Depois, minha mãe me contou que Lily e Marcos acabaram alugando um apartamento pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Pelo visto, o casamento gastou quase todo o dinheiro deles, exatamente como eu tinha previsto. Por quase um ano, tudo ficou tranquilo. Eu me concentrei no trabalho, saí com amigos e aproveitei minha casa só pra mim. Ainda não falo com a Lily. Mamãe e papai ligam de vez em quando, mas só conversas superficiais, tempo, trabalho, felicitações em feriados. Sem visitas de surpresa, sem ligações de emergência, sem chantagem emocional sobre obrigações de família. Até que, na última terça-feira, minha mãe ligou. April, precisamos conversar, disse ela, com a voz estranha, meio trêmula. Estamos com problemas financeiros. Lily e Marcos tomaram decisões ruins. E seu pai e eu nos envolvemos nisso. Sentei na hora. Parecia sério. O que aconteceu? Perguntei. Lembra que eles iam investir metade da herança da Lily no negócio? Pois é, eles encontraram uma empresa nova que prometia lucros enormes. O cara disse que eles poderiam triplicar o dinheiro em 6 meses. Então colocaram os 300 mil. Eu já sabia onde isso ia dar. E depois? Depois, o cara disse que eles precisavam de mais dinheiro para maximizar o investimento. Então fizeram um empréstimo pessoal de mais 100 mil. E quando isso não bastou? Continuei. Eles convenceram seu pai e eu a investir também. Lily disse que era certeza de lucro. Ela mostrou pra gente umas previsões e depoimentos. Seu pai e eu pegamos um empréstimo de 200 mil usando nossa casa como garantia. A empresa faliu 3 meses atrás. O dono sumiu com o dinheiro de todo mundo. Fugiu para um país que não tem acordo de extradição. Meu Deus! Eu disse. Estamos quebrados, April. Todos nós. A Lily e o Marcos mal conseguem pagar o aluguel. E seu pai e eu vamos perder nossa casa se não conseguirmos pagar o empréstimo. Eu senti pena deles, de verdade. Mas também senti outra coisa, algo que talvez me fizesse parecer uma pessoa horrível.
um certo alívio de ver que, dessa vez, o favoritismo deles pela Lily tinha dado muito errado. Por que você tá me contando isso? Perguntei. Porque precisamos da sua ajuda. Se você vender a casa da vovó, o dinheiro dá para pagar todas as dívidas. Assim, todo mundo pode recomeçar. Lá estava. O pedido que eu já estava esperando. Você quer que eu venda a minha casa para pagar a bagunça que a Lily fez? Sabe o quê? Vocês podiam vender a casa de vocês e ir para um apartamento menor. Problema resolvido. Nossa casa não vale o suficiente para cobrir todas as dívidas. Então acho que vocês vão ter que achar outra solução. E desliguei o telefone. 2 meses depois, eles apareceram na minha porta, minha mãe, meu pai, a Lily e o Marcos, todos carregando malas como se fossem sair de férias. Só que minha mãe e a Lily estavam chorando. April, por favor, implorou minha mãe. Vendemos a casa, mas não foi suficiente. Não temos para onde ir. Você só pode estar brincando. Só até a gente se recuperar, disse Lily. Uns meses, talvez. De jeito nenhum. Somos família, disse meu pai. Você não pode simplesmente nos abandonar. Quer apostar? Vocês têm 30 segundos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Eles foram embora. Não tinham escolha. Depois fiquei sabendo, pela minha prima Beth, que eles alugaram uma casa juntos do outro lado da cidade. Uma casinha de 2 quartos, todos apertados lá dentro. Minha mãe e meu pai dormem num quarto, a Lily e o Marcos no outro, e alguém dorme no sofá. Todos arrumaram emprego. Empregos de verdade, não bicos. Meu pai trabalha no Home Depot. Minha mãe faz digitação de dados numa seguradora. A Lily atende telefone num consultório dentário e o Marcos entrega comida por aplicativo. Beth disse que eles estão pagando as dívidas devagar. Vai levar anos, mas eles estão conseguindo. Eu me sinto culpada? Às vezes, tarde da noite, sentada na cadeira de balanço da vovó, penso se devia ter ajudado. Penso se sou uma filha e irmã terrível por deixar eles passarem por isso. Mas aí eu lembro da festa de inauguração da casa. Lembro do sorriso da Lily quando as cinzas da vovó caíram no chão da minha sala. Lembro de anos sendo o capacho da família, sempre tendo que abrir mão do que eu queria para Lily ter tudo. E lembro que eles nunca pediram desculpas. Nem pelo que fizeram com a vovó, nem por tentar me manipular para eu abrir mão da minha casa. Nem por sempre ficar do lado da Lily em todas as brigas. Eles fizeram suas escolhas. Agora vivem com as consequências. Eu ainda moro na casa da vovó. Mês passado, ganhei uma promoção no trabalho. Estou pensando em fazer reformas, talvez modernizar a cozinha, reformar o banheiro principal e deixar a casa com a minha cara. A nova urna está guardada com segurança num armário de vidro na sala de jantar. É mais pesada que a antiga, feita de bronze maciço, com uma placa escrita, Rosemary Patterson, amada mãe e avó. Tem gente que pode me chamar de egoísta. Pode dizer que família sempre vem em primeiro lugar, não importa o quê. Mas eu aprendi que ser família não dá a ninguém o direito de te tratar mal. Não significa que você tem que se destruir para salvar os outros. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é ir embora.